Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos estudar o núcleo e a imagem de uma transformação linear. Vamos nessa? Sejam V e W espaços vetoriais e seja T de V e W uma transformação linear. O núcleo de T é definido pelo conjunto kernel de T, essa aqui então vai ser a nossa notação, né? Núcleo de T é igual os vetores V em V, tais que T de V é igual ao vetor nulo de W. Então, se a gente pensar aqui então como conjuntos, né? Se eu pegar aqui o conjunto V, o espaço vetorial V e aqui o espaço vetorial W, dentro de W a gente vai ter aqui o vetor nulo, né, de W. E aqui dentro a gente vai ter um conjunto de vetores que são levados no vetor nulo de W. Esse conjunto aqui que eu denotei de verde é o núcleo da transformação T. Bom, observe então que o núcleo é um subconjunto de V. Por outro lado, a imagem de T é definida pelo conjunto. A notação agora é imagem de T igual aos vetores W de W, tais que W é igual a T de V para algum V em V. Bom, então, pessoal, aqui em W vai ter um subconjunto que, claro, vai conter o vetor nulo, né? De modo que todos os vetores de V vão ser levados aqui em W. Observem que aqui dentro a gente tem então o conjunto imagem. Então, da mesma maneira que o núcleo é um subconjunto de V, a imagem é um subconjunto de W. Bom, exemplo então, olha, seja L de R3 em R2, a transformação linear definida por L de XYZ igual a x mais y, x menos z. Vamos primeiro encontrar o núcleo dessa transformação L e depois encontrar a imagem de L. Bom, para encontrarmos o núcleo, a gente precisa primeiro encontrar, então, os vetores que quando aplicamos a transformação nele, vão ser levados no vetor nulo. Ou seja, vamos procurar vetores x, y, z, tais que, se a gente pegar L de x, y, z é igual ao vetor nulo de W. Bom, ou seja, L de x, y, z é igual a x mais y e x menos z tem que ser igual ao vetor nulo. Bom, isso nos dá, pessoal, um sisteminha, olha, que dá x mais y igual a zero e x menos z igual a zero. Bom, observe que aqui a gente tem um sistema de 3 variáveis e 2 equações. A gente pode aqui, então, isolar y, de modo que y é igual a menos x, e vamos ter aqui, então, z igual a x. Logo, um vetor vai estar no núcleo se ele tiver a seguinte característica: x, y que vale menos x e z que vale x. Então, pessoal, esse aqui vai ser a cara dos elementos que estão no núcleo de T. Logo, né, a gente tem que kernel, na verdade de L, né? De L vai ser o conjunto dos elementos x menos x, x, tais que x pertence aos reais. Esse aqui, então, vai ser o núcleo de L. Se a gente observar, pessoal, esse vetor aqui, né, que vai estar no núcleo, ele vai ter a seguinte cara. A gente pode colocar o x em evidência, que multiplica 1, menos 1 e 1. Ou seja, o núcleo de L pode ser escrito também como o subespaço, né, gerado pelos vetores pelo vetor 1, menos 1 e 1. Então, todo cara que for um múltiplo de 1 menos 1, 1, quando eu aplico a transformação L nele, vai ter como resultado o vetor nulo. Observem que esse espaço gerado é um subespaço de R3.
Bom, vamos agora encontrarmos a imagem de T. Bom, melhor, de L, né? Aqui nossa transformação chama L. Só separar aqui para não confundir. Bom, a questão é a seguinte, pessoal. Sempre que eu aplico a transformação em um vetor, como resultado, a gente vai ter x mais y, x menos z. Então, na verdade, um vetor vai estar na imagem se ele puder ser escrito como x mais y e um x menos z. Esse aqui, então, são os vetores que estão na imagem de L, onde a gente tem aqui x, y e z pertencente aos reais. Acontece que esse vetor pode ser decomposto da seguinte maneira: x mais y, 0 mais 0 menos z. Bom, ou seja, a gente tem aqui x que multiplica 1 mais y que multiplica 0 mais z que multiplica 0 menos 1. Logo, a imagem de L, se a gente parar para pensar, é igual ao conjunto de cobertura desses três vetores, ou o espaço geral desses três vetores, né, como queira. Então, vai ser o conjunto de cobertura de 1, 0 e 0, menos 1. Bom, vamos observar aqui que a gente tem três vetores de R2. Se três vetores de R2, que tem dimensão 2, consequentemente, um desses três vetores pode ser sacado. Porque lembrem que, num espaço vetorial de dimensão 2, existem no máximo dois vetores, né? Aliás, numa base desse espaço vetorial vai ter no máximo dois vetores. Então, na verdade, esse cara aqui é igual ao conjunto gerado. Vou sacar qualquer um, beleza? Vou sacar o primeiro. Vai ser, então, por 1, 0 e 0, menos 1. Bom, temos aqui dois vetores que são LI. Esses caras aqui são linearmente dependentes, ao passo que esses três aqui eram LD. Pelo simples fato de a gente já sabe, né, dos resultados anteriores, que três vetores de um espaço de dimensão 2, consequentemente, é LD. Se eu pego dois vetores que um não é múltiplo do outro, então eles são LI. Bom, se eu tenho dois vetores LI de R2, consequentemente, a imagem a imagem de L vai ser quem? O próprio R2. Bom, se a gente observar lá então, olha, só reduzir aqui um pouco. Se a gente observar, nesse exemplo aqui, a imagem é o próprio W, tá joia? Porque a gente pegou aqui o V R3 e W sendo R2. Então, o núcleo de L é o espaço gerado por 1 menos 1, que é esse conjunto de vetores, e já a imagem de L é o próprio W, o próprio R2. Bom, vamos ver alguns resultados então. Sejam V e W espaços vetoriais e seja T de V e W uma transformação linear. O núcleo de T e a imagem de T são subespaços vetoriais de V e W, respectivamente. Então, como eu já falei, o núcleo de T ele está contido em V, e já a imagem de T, está escrito diferente aqui, o núcleo de T está contido, né, em V, já a imagem de T está contido em W. Basta verificar, esse teorema é fácil de demonstrar. Bom, mas o teorema que mais interessa para a gente aqui é o chamado teorema do núcleo-imagem. Esse teorema diz o seguinte: sejam V e W espaços vetoriais e sejam T de V e W uma transformação linear, se V tem dimensão finita, isso aqui é importante, pessoal. Se V tem dimensão finita, então a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. V, pessoal, nesse caso, é o domínio, beleza? Então, dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. A dimensão do núcleo ela é chamada de nulidade da transformação. Já a dimensão da imagem é chamada de posto da transformação. Então, vamos pegar aqui um operador linear L, de R3 em R3, definido por L de x, y, z, igual a x mais z, x mais y, y menos z. Vamos verificar, então, o teorema do núcleo da imagem.
Observe que nesse caso aqui, a gente tem o V é R3 e o W também é R3. Vamos observar que nesse caso, a dimensão de V é igual à dimensão de R3, que é 3. Vamos primeiro encontrar a dimensão do núcleo. Né? Bom, é claro que o núcleo da transformação vai ser os vetores. Quando eu aplico a transformação, vai dar o vetor nulo, correto? Então, para isso, temos que resolver a seguinte equação. L de x, y, z igual ao vetor nulo. Ou seja, vamos ter que ter x mais z, x mais y, y menos z igual ao vetor nulo. Bom, agora temos uma equação de um sistema de equações de 3 equações e 3 variáveis. Então, temos que ter x mais z igual a 0, x mais y igual a 0 e y menos z igual a 0. Bom, podemos escalonar, mas nesse caso aqui é um sistema muito simples. Olha. Ou melhor, vamos escalonar isso. Vamos pegar aqui a matriz associada a ele, que é 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, menos 1. Depois 0, 0, 0. Bom, quando escalona aqui, a gente vai ter L2 recebendo L2 menos L1, né? E a matriz resultante vai ser a seguinte, olha. 1, 0, 1, depois 0, consequente 0, 1, menos 1. Opa, fiz bobagem aqui. 0 e depois 0, 1, menos 1, 0. Observem que a gente tem aqui duas linhas, né, iguais. Se eu tenho duas linhas iguais, a próxima etapa aqui vai ser zerar essa linha, correto? Bom, resumindo, pessoal, a gente vai ter então, vou escrever aqui para... Vamos ter a seguinte situação, olha. 3 variáveis e 2 equações. Vamos ter x mais z igual a 0, y menos z igual a 0. Escolhemos uma variável para isolar, né? Vamos, em termo dependente, pegar z livre, né? Ou seja, podemos pegar x igual a menos z e y igual a z. Isso quer dizer, pessoal, o seguinte, olha, se eu tenho uma variável livre, logo a dimensão do núcleo vai ser 1. Vamos ver, olha. Então, vamos mostrar o seguinte, que o kernel de L é igual ao conjunto dos vetores menos z, z e z, tais que z seja um número real. Na verdade, o que a gente está pegando aqui é o conjunto gerado por menos 1, 1 e 1. Bom, se a gente tem então que o núcleo é gerado por apenas um vetor, a gente tem então, né, que a dimensão de kernel do núcleo de L vale 1. Lembrando que a dimensão de V vale 3. A gente tem que verificar agora então que a dimensão da imagem vale 2, correto? Vamos lá. Então vamos agora calcular a imagem de L. Vamos lembrar que a imagem de L é dada, né, pelos vetores do tipo x mais z, x mais y e y menos z. Esse aqui, né, onde x, y, z pertence aos reais. Vamos só mostrar que eu simplesmente copiei, né, essa condição aqui. Ó. Bom, então, olhem só. Todo vetor da imagem pode ser escrito da seguinte maneira. X, 0, mais 0, y mais z, 0, menos z. Bom, isso nos dá que a imagem vai ser x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1, 1, mais
Z que multiplica 1, 0, menos 1. Logo, o que a gente tem é que a imagem, então, é a cobertura no espaço gerado por esses três vetores. 1, 1, 0, 0, 1, 1 e 1, 0, menos 1. O que a gente precisa verificar agora é se esses três vetores são LI ou LD, né? Então, a pergunta que a gente tem agora é essa. Eles são LI ou LD? Se eles forem LI, pronto. A dimensão da imagem é 3. Se eles forem LD, eu posso tirar um deles, correto? Para isso, vamos colocar os vetores, então, né? Vamos lembrar uma combinação linear deles. Vamos ter, então, aqui, olha, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Depois, 1, 0, menos 1. Isso aqui, pessoal, estou fazendo aquela equação. CV1 mais CV2 mais C1V1 mais C2V2 mais C3V3 igual ao vetor nulo, né? Isso vai nos dar, então, essa matriz ampliada. Que quando eu vou escalonar, vamos pegar aqui, então, olha, L1, L2, né? Recebe L2 menos L1 e vamos ter, então, a seguinte matriz. 1, 0, 1, 0, depois 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Agora L3 recebe L3 menos L2 e vamos ter então a seguinte matriz, olha, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Olha só, pessoal, que interessante. O que aconteceu? A gente tem que quando a gente faz isso, aqui está associado ao V1, aqui ao V2, aqui ao V3, correto? O primeiro elemento não nulo da primeira linha é quem? É o V1. O segundo elemento não nulo é quem? É o V2. A terceira linha não tem elemento não nulo, correto? Isso nos dá que a imagem de L, ela é gerada, então, pelos dois vetores V1 e V2, ou seja, 1, 1, 0 e 0, 1, 1. Como tem dois vetores e um não é múltiplo do outro, eles são, nesse caso, né, LI. Se eles são LI, a gente tem que a dimensão da imagem de L é igual a 2. E a gente acabou de verificar, então, o teorema do núcleo e da imagem. Olha, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo vale 3, que é exatamente a dimensão do domínio de transformação, que é 3. Para finalizar, pessoal, observe o seguinte. A dimensão do núcleo é a nulidade da transformação. Observem que interessante, olha, se a gente pegar apenas essa matriz aqui, a nulidade dela, que é o número de linhas nulas da matriz escalonada associada, é quanto? É 0. Já o posto dessa matriz é quanto? É 2, porque é o número de linhas não nulas, né, da matriz escalonada associada a ela. Então, olha só, observem que a definição de nulidade e de posto de uma transformação, nesse caso, tem relação também com nulidade e posto de uma matriz. Tá joia? Então, isso serão então cenas dos nossos próximos estudos. Beleza, pessoal?